boa noite. Boa noite. Justiça considera a greve de motoristas de ônibus de São Paulo abusiva. Sindicatos são multados em R$200 mil. E os marronzinhos da CET prometem cruzar os braços amanhã. Desmanches buscam se adequar à nova lei feita para combater roubos de carros e latrocínios. Justiça aceita a denúncia contra 5 militares acusados da morte do ex-deputado Rubens Paiva. Papa encerra a viagem ao Oriente Médio pedindo que o horror do Holocausto não se repita. Copa do Mundo. A chegada da seleção brasileira à Granja Comari é marcada por protestos. Polícia esclarece o assassinato de um professor durante assalto na Vila Mariana, em abril. Um dos suspeitos já estava preso com um documento falso. Para a polícia, a morte do professor Gomides Vaz de Lima Neto está esclarecida. De acordo com a investigação, os ajudantes Wallace Novak Rodrigues, de 18 anos, e o Alber da Silva de Farias, de 19, são os assassinos. O professor morreu no mês passado durante um roubo na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Um deles está preso, o outro teve prisão decretada e permanece foragido. A dupla era procurada na região do Glicério, no centro da capital. Identificados esses indivíduos, realizamos diligências, inicialmente na residência de um deles, do Alber, que atualmente se encontra foragido. Na ocasião, ele não foi encontrado. No entanto, na residência nós encontramos munição de arma de fogo. O Wallace permaneceu foragido. Quando recentemente tomamos conhecimento que ele foi preso usando o documento falso, o nome de uma outra pessoa. O delegado Carlos Batista, responsável pelo caso, afirmou que o acusado, ao ser confrontado com as imagens de câmeras de segurança, admitiu a participação no crime. De acordo com a polícia, o Wallace Rodrigues, que agora está preso, contou ao confessar o crime que ele e o parceiro andavam por esta calçada quando chegaram em frente a este mercado e perceberam que um homem falava distraidamente ao celular em um carro parado aqui. Foi aí que eles resolveram agir para levar o aparelho e também o veículo. Só que, segundo o acusado, a vítima reagiu e o comparsa efetuou o disparo. Ele contou como foi esse momento? Ele alegou que não sabia que o parceiro estava armado. A polícia tem agora 30 dias para encerrar o inquérito. Desmanches de São Paulo buscam se adequar à nova lei que regulamenta o setor. Para o governo do estado, as mudanças que começam a valer em julho podem ajudar a combater crimes como roubos de carro e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O desmanche de autopeças fica em Osasco, na Grande São Paulo. Por ano, 1.000 caminhões são comprados por meio de leilões e desmontados para que as peças sejam revendidas. A documentação em ordem é uma garantia para quem compra as peças, desde fotos de como o veículo era até recibos de compra no leilão e notas fiscais. Neste centro de desmontagem de veículos, 85% das peças de um caminhão como este são reaproveitadas. Daqui, elas passam por uma análise para ver a qualidade delas. Do restante, 10% são materiais recicláveis, como o óleo retirado, que mais tarde é revendido para empresas que reaproveitam o produto. O desmanche já fazia boa parte das medidas exigidas na nova lei, que determina um controle maior sobre os produtos. Ela está de acordo com o que o consumidor precisava. Ela deixa muito mais claro o que é uma peça legal. Ela exige questões de qualidade, de segurança, não se pode mais vender peças de segurança diretamente para o consumidor final. Não fica mais aquela coisa que estou comprando no desmanche, mas não tenho certeza se é uma pessoa idônea. A partir de 2 de julho, os desmanches terão que fazer como a empresa de Arthur, identificar cada peça para organizar o estoque. As maiores e mais caras deverão contar ainda com uma etiqueta com código de barra para que o produto possa ser rastreado. Mas esta é uma exceção no mercado de cerca de 4.000 desmanches no estado de São Paulo, de acordo com o Detran. Muitos ainda não conseguiram se adequar. A lei dos desmanches foi aprovada no início do ano. No primeiro trimestre de 2014, o número de roubos de veículos aumentou na comparação com o mesmo período do ano passado, de 11.711 para 13.868. O secretário de Segurança Pública de São Paulo aposta que a medida ajude a reduzir esse tipo de crime. Nós vamos desestimular a prática de crimes de roubo e de furto de veículo, porque esses estabelecimentos irregulares não terão mais espaço para atuar. O que quer dizer que se nós tivermos êxito, como a Argentina teve no passado,
através da lei dos desmanches, de reduzir os roubos de veículos, nós estaremos também reduzindo o latrocínio, ou seja, salvando vidas. De olho no aumento do movimento durante a Copa do Mundo, bares e restaurantes de São Paulo investem na segurança. Além de monitorar clientes e funcionários por equipamentos eletrônicos, muitos empresários contratam seguranças para ficarem nos arredores dos estabelecimentos. Há 8 meses, no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo, Emerson espera impulsionar os negócios durante a Copa. Com o aumento da clientela estimado em 100% durante o Mundial, o empresário decidiu investir pesado na segurança do local. A gente investiu um pouco mais em tecnologia, principalmente em pessoal. Então a gente vai ter um segurança fixo na casa durante o período da Copa, principalmente. E os seguranças extras que serão contratados por uma dessas empresas que fazem segurança privada, que vão ficar paisana na rua para a segurança de todos. A quantidade de câmeras na casa dobrou e todas estão conectadas a um sistema que armazena as imagens na internet e no celular. Na semana passada, o governo do estado de São Paulo firmou uma parceria com associações de empresas de segurança privada, bares e restaurantes. O objetivo é que imagens feitas por câmeras de estabelecimentos apontadas para locais públicos sejam compartilhadas com a Secretaria de Segurança Pública e o Comando de Operações da Polícia Militar. Só neste ano já foram 6 arrastões em bares e restaurantes na capital paulista. O aumento no número de casos, no entanto, não parece assustar quem quer curtir a Copa nas ruas. Você vai assistir em casa ou na rua? Na rua. Algum bar, alguma coisa? Bar, balada. Não tem medo, não? Não, ao contrário. Acho mais legal. Na rua. Tem medo, não? Não, nenhum. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o evento pode ajudar a recuperar o crescimento do setor, desde que tudo corra bem. O que nós queremos é mandar mensagens online e futuramente imagens de câmera, de tal forma que a viatura que está mais perto do estabelecimento chegue rapidamente nele, se for necessário, para garantir a segurança dos clientes. Há 30 anos, na Avenida Paulista, este bar já teve de ser fechado às pressas durante confusões em protestos. E apesar de ter seguranças, câmeras e equipe treinada para essas situações, durante os jogos, os proprietários tomaram outra decisão. Não abrir, principalmente durante o jogo da seleção brasileira. Acho que a gente acha que é um comércio que não nos empolga muito e um risco, de certa forma, desnecessário correr. E a partir do dia 10 de junho, a vigilância do Itaquerão será feita pelo Centro Integrado de Comando e Controle Regional, na Luz, no centro da cidade. O Centro Integrado de Comando e Controle Regional contará com 30 câmeras espalhadas no entorno do estádio para auxiliar no monitoramento. Além disso, a cidade vai receber 5 centros de controle móveis, sendo 3 carretas e 2 plataformas de observação elevada para auxiliar a Polícia Militar na vigilância de jogos e comemorações depois das partidas. O investimento do governo federal em tecnologia foi de 66 milhões de reais e o Estado investiu mais de 2,5 milhões na reforma do prédio que abriga o centro. Protestos marcam o início dos trabalhos da seleção brasileira no Rio de Janeiro. O trajeto do ônibus que levava os jogadores até a Granja Comari, em Teresópolis, teve de ser alterado por causa da manifestação. O ônibus larga debaixo de protesto. E desembarca na Granja Comari do mesmo jeito. Mas pouco antes de entrar na concentração da CBF, os jogadores recebem também um pouco de carinho. Galera! Carinho, protesto, segurança, em cima e embaixo. O Brasil armado, inclusive de verde e amarelo, chegou ao quartel-general. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A FIFA não pagará impostos na Copa, e não apenas a FIFA. Nenhum dos 14 patrocinadores estrangeiros pagará impostos. Os patrocinadores locais são outros 8.
Em todas as Copas e em todos os países tem sido assim. Outra entidade tem proporcionado a mesma condição para os seus parceiros, o Comitê Olímpico Internacional. Governos e entidades de controle de países têm debatido as imposições de mega-eventos como Copa e Olimpíada. A CGU do Brasil tem participado desse debate. Na Olimpíada de Londres, britânicos engoliram o mesmo tipo de exigências que irrita os brasileiros e até mais. Prédios residenciais tinham baterias de mísseis nos telhados e Londres teve 17 mil soldados e seguranças. Em reais, os jogos custaram 29 bilhões. Antes da Olimpíada, 53% da população inglesa era contra. Boa parte dos londrinos trabalhou em casa durante os jogos. Os ingleses engoliram tudo, menos a isenção de impostos. E quem provocou a reação foi um site, o 38 Degrees. O nome da campanha iniciada às vésperas da Olimpíada foi Patrocinadores Olímpicos, paguem a sua parte. No site, o nome de cada patrocinador, quanto faturava e como mundo afora driblava impostos via paraísos fiscais. Em poucos dias, centenas de milhares de adesões à campanha. Nas redes sociais, exposição das marcas e pressão da opinião pública. Um a um, os grandes patrocinadores abriram mão da isenção de impostos e comunicaram também via redes sociais que pagariam impostos. Há um ano, com a reação nas ruas do Brasil, o jornal inglês Guardian constatou: os brasileiros tiveram coragem de dizer o que os britânicos não tiveram. Mas, sem nada quebrar daquela vez, os britânicos derrubaram a isenção de impostos aprovada por governo e parlamento. Faltam 3 semanas para o início da Copa do Mundo no Brasil. Boa noite. E a crise no sistema Cantareira continua mesmo com as chuvas dos últimos dias. Na sexta-feira, quando começou a chover, o volume armazenado no Cantareira era de 25,7%. Mesmo depois de um final de semana chuvoso, o volume hoje pela manhã apresentava queda e era de 25,5%. Há 11 dias, a Sabesp começou a usar a água do volume morto para evitar a falta de água e o racionamento na região metropolitana de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin falou hoje sobre a crise do abastecimento. Nós conseguimos, em 74 dias, disponibilizar 182 milhões de metros cúbicos de água, levando, como você falou, a mais de 25% a capacidade de reservação. Ainda temos 220 milhões de metros cúbicos, mas a ideia não é utilizá-la, porque entendemos que nós chegaremos às próximas estações chuvosas com esta reserva técnica. E a semana começou fria e chuvosa em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital paulista, o tempo fechado mantém as temperaturas baixas. E a chuva e o vento potencializam a sensação de frio. E é bom se agasalhar agora à noite, porque entre a madrugada e o amanhecer, a cidade de São Paulo pode ter um novo recorde de frio, apenas 10 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Essa madrugada promete ser gelada em todo o estado de São Paulo, especialmente aqui na capital. Uma nova onda de ar frio mantém as temperaturas baixas em todas as regiões paulistas. O sol até predomina no interior, mas a máxima não passa dos 22 graus em Presidente Prudente. Frio também na região de Barretos, mínima de 11 e máxima de 20 graus. E na faixa leste, por causa do frio da madrugada, há formação de nevoeiro ao amanhecer. No litoral chove a qualquer hora do dia e a máxima não passa dos 19 graus amanhã. E na capital, a terça-feira será nublada com chuviscos à noite e faz friozinho. Nessa madrugada, a mínima prevista é de apenas 10 graus e à tarde a máxima não passa dos 17. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, os termômetros não passam da marca dos 19 graus durante a tarde. Greve de ônibus em São Paulo. Justiça multa sindicatos em R$200 mil por paralisação que provocou transtornos na cidade na semana passada.
Na sentença, a desembargadora Rilma Aparecida Emérito, do Tribunal Regional do Trabalho, estabeleceu uma multa de R$200 mil pelos 2 dias em que o serviço esteve interrompido. Perto de 1 milhão de pessoas ficaram sem ônibus, segundo a estimativa da Secretaria de Transportes. De acordo com a decisão, que considerou a greve abusiva, essa multa deve ser paga pelos 2 sindicatos. O patronal, no caso das empresas de ônibus, e também pelo sindicato dos motoristas. De acordo com a decisão, o dinheiro deve ser destinado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Agentes de trânsito prometem paralisação para amanhã na cidade de São Paulo. Os marronzinhos devem fazer uma doação de sangue coletiva e ficar fora de seus postos de trabalho. A ação é organizada pelo sindicato da categoria. Após a doação, os agentes poderão ficar em casa sem ter o dia descontado. Eles estão em negociação de reajuste salarial com a prefeitura. Os trabalhadores pedem 12% de aumento, mas a prefeitura oferece 5%. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, dos cerca de 4.300 funcionários, quase 1.900 trabalham nas ruas. Cartel no metrô de São Paulo. O Ministério Público quer que 11 empresas paguem uma indenização de quase 2,5 bilhões de reais ao Estado. A informação foi divulgada agora à noite pela TV Globo. As companhias são acusadas de formação de cartel e superfaturamento de contratos para a reforma de 98 trens das linhas 1 azul e 3 vermelha do metrô de São Paulo em junho de 2009. Segundo a promotoria, as empresas acertaram o preço, formaram 4 consórcios e dividiram entre elas os contratos de reforma. O MP também acusa funcionários do metrô de terem fraudado a companhia para obter vantagens. À TV Globo, o metrô afirmou que não comentaria o assunto. Receita Federal prevê retomada da alíquota cheia do IPI para carros a partir do segundo semestre. De acordo com o órgão, o imposto sobre produtos industrializados de automóveis deve voltar a vigorar na íntegra a partir de julho. Mas isso ainda vai depender de uma decisão do governo federal e pode valer de forma diferente para os modelos disponíveis no mercado brasileiro. O governo mexeu no IPI em maio de 2012, quando as montadoras estavam com estoques acima da média. A medida tinha como objetivo estimular as vendas. Inicialmente, o imposto foi zerado para carros 1.0 e as alíquotas dos demais foram reduzidas. O desconto no IPI fez a indústria automobilística bater recordes nos meses seguintes. Em janeiro de 2013, o IPI começou a subir novamente. O convidado de hoje no programa Hora do Voto é o deputado federal Duarte Nogueira, presidente estadual do PSDB em São Paulo. Na entrevista, a jornalista Maria Lídia Flandoli, Duarte Nogueira comenta a recente e polêmica propaganda do PT no rádio e na televisão. Essa história do PT de vir com o medo é deles próprios, porque deve estar faltando melhores argumentos. O dirigente tucano também fala sobre os ataques a Aécio Neves nas redes sociais. Só que o povo de Minas Gerais elegeu o Aécio Neves governador por 2 vezes no primeiro turno e ele elegeu o seu sucessor também no primeiro turno. E lá usaram esse expediente, só que agora esse expediente de ataques de ofensa está sendo levado para o âmbito nacional. E critica o desempenho do governo federal nos preparativos para a Copa do Mundo. Houve um tempo de 7 anos para fazer a preparação, montar os projetos e fazer essas coisas de maneira adequada. O governo não trabalhou direito, não fez um bom planejamento, as obras ficaram superfaturadas. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que seja decretada a perda do cargo do deputado André Vargas. Vargas está sem partido desde que se desfiliou do PT, depois de ser acusado de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. O PT afirmou que o deputado não apresentou evidências suficientes para seu desligamento voluntário, inviabilizando a continuidade do mandato. André Vargas retornou de licença na semana passada. Ele estava afastado desde o começo de abril. Justiça Federal do Rio de Janeiro torna réus 5 militares reformados do Exército acusados pelo homicídio e ocultação do cadáver do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar. A Justiça alega que os crimes são imprescritíveis, que por isso
não cabe para esses militares a lei da anistia. De acordo com as investigações do Ministério Público Federal do Rio, a tortura e o assassinato de Rubens Paiva aconteceram dentro do Destacamento de Operações de Informações, o DOI. O corpo do parlamentar nunca foi encontrado. Os réus também são acusados de associação criminosa e 3 deles ainda responderão por fraude processual. Na denúncia, o Ministério Público Federal pediu ainda que os militares tenham as aposentadorias cassadas e que os órgãos militares retirem medalhas e condecorações obtidas por eles ao longo de suas carreiras. Eleições presidenciais da Colômbia vão para o segundo turno. A votação deve acontecer no dia 15 de junho. O candidato da oposição, Oscar Zuluaga, conseguiu quase 30% dos votos, enquanto o atual presidente, Juan Manuel Santos, ficou apenas 5 pontos atrás do oponente. O dia da eleição foi considerado um dos mais tranquilos da história da Colômbia, graças à trégua declarada pelas Farc. O acordo com o grupo guerrilheiro previa 9 dias de cessar-fogo. Mesmo assim, aproximadamente 60% dos eleitores não foram às urnas. Na Colômbia, o voto não é obrigatório. A seguir, Papa Francisco encerra a visita histórica ao Oriente Médio. E a festa para um dos santos mais tradicionais da Igreja Católica. Acontece no bairro do Pari, aqui na capital paulista, o festejo para Santo Antônio. O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, mas a Igreja do Pari, que leva o nome do santo na região central de São Paulo, já está em festa pelo centenário da paróquia. A história do Pari, no centro da capital paulista, se confunde com a deste templo religioso. Esta é a igreja de Santo Antônio do Pari, fundada em 1914. Quando os frades chegaram, eles já mobilizaram uma festa de Santo Antônio para começar a arrecadar fundos e recursos para a construção da igreja, para a manutenção desse templo santo que hoje nós celebramos 100 anos da fundação desta igreja. E nesses 100 anos de existência, momentos felizes, mas também de tristeza. A maior delas foi em 2006, quando parte da igreja foi atingida por um grave incêndio. A comunidade se mobilizou e a igreja foi restaurada. E a cada ano, a fé no santo casamenteiro também se renova. Junto com a igreja, surgiu também uma das festas mais tradicionais aqui do bairro. E ela também está completando os 100 anos. São as barraquinhas com as comidas típicas que atraem milhares de pessoas todos os anos. E em plena capital paulista, a gente se sente naquela cidadezinha do interior. Tatiana não perde uma edição da Quermesse. É moradora do bairro e aproveita para rever os amigos. Todos os anos a gente bate cartão aqui na festa. O que tem de gostoso? De tudo. São as comidas, o pessoal que a gente reencontra aqui do bairro, justamente na festa. E a missa. Dona Terezinha trabalha como voluntária na barraquinha da igreja há 30 anos. E o caldo verde faz sucesso entre os visitantes. Devota de Santo Antônio, ela não mede esforços para estar aqui e ajudar no que for preciso. Dá muita satisfação para a gente trabalhar na barraca. A gente se sente bem daí o ano inteiro. Para Hamilton, essa é uma oportunidade de reforçar o orçamento da família. Os sanduíches de pernil e linguiça são também muito procurados. Você chega a vender quantos sanduíches aí durante a festa? Durante as festas, eu acredito uns 5 mil lanches. Tudo por aqui é de dar água na boca. Mas nesta festa centenária, o que não falta é alegria. Viva Santo Antônio! Viva! As comemorações na paróquia Santo Antônio do Pari vão até o dia 15 de junho, sempre aos finais de semana. A festa começa às 5 da tarde e termina às 11 da noite. O endereço é Praça Padre Bento, sem número. Papa Francisco volta para Roma após uma visita de 3 dias pelo Oriente Médio. A passagem do Pontífice pela Terra Santa foi marcada por momentos emblemáticos. Entre os gestos mais marcantes está a visita do Papa ao Muro das Lamentações, um dos locais mais sagrados da religião judaica. O Papa ainda teve encontros com grupos de rabinos e também com líderes muçulmanos. Francisco ainda visitou o memorial às vítimas do terror de Israel. O Papa também rezou uma missa privada no cenáculo no Monte Sião de Jerusalém, local onde os religiosos acreditam que Jesus celebrou a última
última ceia com seus discípulos. No último dia de sua viagem ao Oriente Médio, o Papa Francisco pediu o fim da violência, da intolerância e da discriminação baseadas na religião. Durante a viagem, o Papa ainda pediu que uma monstruosidade como o Holocausto nunca mais se repita. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite, uma ótima semana para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista Duarte Nogueira, presidente estadual do PSDB em Hora do Voto. Assista agora Todo Seu e logo após, Hora do Voto.